Olá, boa noite, que bom estar na sua companhia mais uma vez. Quero começar o programa agradecendo demais a sua audiência. Muito obrigado pela sua audiência. Todos os dias nós temos sentido na rua, a gente recebe as mensagens, ligações de pessoas que têm assistido o programa e acompanhado. E por isso que a gente tenta fazer cada dia um programa melhor, trazendo pessoas especiais com informações importantes para toda a comunidade. Isso tem uma palhaçada do apresentador, mas ninguém é de ferro. E eu trouxe o meu grande amigo aqui, o Paulo Roberto Chapo, ele que é chefe regional do trabalho, né, Ministério do Trabalho, também é advogado, tem uma história incrível para contar para nós. Boa noite, Paulo. Boa noite, Duda, é um prazer estar com você. Prazer é tudo meu. E a gente tem muita coisa para contar para as pessoas que eles não sabem, né? Da história do homem de Angelina. Em tudo, alguma coisa podemos falar. Alguma coisa podemos falar. Saudade de Angelina ou não? Eu sempre tenho ido lá. Nós temos um sítio, né, o sítio Bambuí, no interior de Angelina, uma cidade muito agradável, uma cidade que faz parte do Caminho Jafé, né, que é um roteiro religioso, um roteiro turístico religioso do estado de Santa Catarina. E sempre que podemos divulgar a cidade, divulgamos. É lá que acontece a maior festa religiosa da grande Florianópolis. É uma cidade de cidadãos trabalhadores, pessoas de boa índole, e nós estamos sempre divulgando o lugar que nascemos, porque além de bonito, é um município progressista e que mesmo assim merece uma atenção mais especial dos nossos governantes. Muito bem, então a gente vai conversar sobre a Angelina, essa maravilha, e também sobre trabalho. A gente vai saber as novidades que vem acontecendo no mundo do trabalho, dos trabalhadores do Brasil, e principalmente falando da nossa cidade, da nossa região. Vamos para um rápido intervalo para os nossos queridos amigos e apoiadores. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta. E eu com meu amigo Paulo, conta para nós um pouquinho. Você hoje é um homem importante em Balneário Camboriú, uma pessoa de valor, que a gente reconhece o seu trabalho, a sua competência. Mas você tem uma trajetória até chegar aqui. Conta um pouquinho desse passado para nós. Bem, sou servidor público federal de carreira há exatamente 26 anos, concursado. Iniciei na condição de chefe regional do Senar, órgão do Ministério do Trabalho, na cidade de Videira, lá nos idos de 1985, e posteriormente atuei em alguns outros municípios da região do meio-oeste de Santa Catarina. Acabei retornando para a capital, para Florianópolis, e posteriormente para Balneário Camboriú. Aqui eu residi no início da década de 80 e foi quando fui chamado e convidado para coordenar uma área de zootecnia num colégio agrícola. Estabelecido no colégio agrícola, fui chamado ao Ministério do Trabalho, porque estava licenciado, sem vencimentos, ocasião em que assumi a chefia regional do Ministério do Trabalho em Joaçaba. Lá fiquei 5 anos. Posteriormente, ocupei desde o ano 2000 a chefia do Ministério do Trabalho aqui em Balneário Camboriú, até o ano de 2006, quando fui convidado para assumir a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Solicitei, evidentemente, a dispensa, e então, ao final daquele ano, que foi no ano de 2006, fui chamado para assumir a superintendência do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, no estado, em Florianópolis, na condição de superintendente substituto, e concomitantemente assumi a função de chefe, advogado-chefe da área jurídica do Ministério do Trabalho no estado de Santa Catarina. No final do governo Rubens Espernal, fui designado pelo meu partido, o PDT, para assumir uma secretaria municipal, e a convite do prefeito e da direção do PSDB, juntamente com os candidatos que estavam ali
para a eleição daquele ano, 2008, eu assumi na condição de secretário municipal de articulação governamental, cargo ligado ao gabinete do prefeito, à ocasião. Ao final do ano, retornei a Florianópolis, retornei ao meu posto, evidentemente, e ali fiquei até o mês de maio de 2009, ocasião em que o ministro Carlos Lupe novamente me nomeou chefe regional do Ministério do Trabalho aqui em Balneário Camboriú, ocasião qual eu estou até então aqui, e alio isso à condição de auditor do Tribunal de Justiça da Federação Catarinense de Futebol, faço parte da segunda comissão disciplinar do Tribunal e tenho participado de forma assídua tanto do Ministério do Trabalho como também do Tribunal de Justiça do Desportivo do Estado de Santa Catarina. O que é que te dá mais prazer? As duas coisas, porque eu sou um desportista nato. Eu sei que você gosta do que faz. Agora o futebol está na veia. Exato, até porque não somente futebol, Duda. Eu, quando mais jovem, eu pratiquei, eu disputei Jogos Abertos de Santa Catarina, como atleta de handebol, como atleta de futebol de salão, e pratiquei muito futebol de campo, né? Você sabia que agora eu também sou atleta, né? Da equipe de Masters? Não, eu sou atleta. O Ronaldinho é atleta, por que eu não sou atleta disso? Na sua época era diferente, né? Nessa época todo mundo era magro, hoje em dia a gente pode levar. Exatamente. Hoje em dia as condições técnicas e de preparação física, a questão médica, de acompanhar. Chegou a participar de campeonatos? De Copa Norte de Santa Catarina, sim, além de Jogos Abertos de Santa Catarina, Jogos Universitários de Santa Catarina, participei. Jogos de futebol, por exemplo, da Liga Tijucana de Futebol, Tijuquense de Futebol, participei. E hoje, ao invés de estar em campo, praticando atividade esportiva, uma modalidade esportiva, então nós atuamos na condição de julgadores de eventos esportivos como, por exemplo, o Campeonato Catarinense de Futebol. Quem exatamente são as vítimas? Já tivemos várias vítimas, mas... conjecturando, vamos colocar, são juízes, são os jogadores, ou o sistema? No tribunal, primeiramente acontece a denúncia que é oferecida pela Procuradoria Jurídica, pela Procuradoria do Tribunal, né? Contra um atleta que foi... Um atleta que foi... ok. Ou um árbitro de futebol. Árbitro também. Houve algum problema no relato de uma súmula e tal. E daí vai para a pauta de julgamentos e compete ao auditor relator. A comissão é composta por 5 auditores. Eu, no caso da minha comissão, a segunda comissão disciplinar, eu sou o vice-presidente. Mas, independente de ter simpatia por isso, por aquele time que a gente sempre... Você pode falar, não? Eu posso falar, sem problema nenhum, porque até já joguei e condenei. Eu tenho uma simpatia de Santa Catarina. Eu sou vascaíno. Eu, por natureza de coração, assim, de amor, eu sou Vasco da Gama. Eu já fui no Rio de Janeiro, já fui ao Maracanã, assisti jogos do Vasco, já fui ao Olímpico, em Porto Alegre, assisti jogos do Vasco e do Grêmio, em 97, por ocasião do... Você é vascaíno? Eu sou vascaíno, mas em Santa Catarina eu tenho uma simpatia muito forte, uma simpatia muito gostosa pelo Figueirense. Mas agora com o Avaí, eu vou torcer pro Avaí e pro Figueirense também. Não, para ambos eu torço para Santa Catarina. Agora, quando estamos lá atuando, a gente separa, nós somos imparciais e evidentemente que nós temos que ali ser razoáveis e atuar de acordo com a justiça, de acordo com a ética, de acordo com a moral. Vamos para um rápido intervalo para os nossos amigos e apoiadores. Voltamos já. Muito bem, amigos, estamos de volta. Que prazer estar aqui na TV Litoral Panorama. TV boa, viu, gente? TV Litoral Panorama que não para de crescer, que maravilha. E nós estamos muito satisfeitos, muito felizes com a audiência de vocês e com o número de pessoas que têm assistido e acompanhado o nosso programa. Por isso que a gente procura trazer as melhores entrevistas, as melhores pessoas para estarem junto conosco. Hoje nós estamos recebendo o doutor Paulo Roberto Chapo, ele que é chefe regional do trabalho, já também tem uma história muito bacana no estado de Santa Catarina, fez muito pelo estado, e hoje eu vou perguntar algumas coisas relacionadas ao trabalho. Quais os serviços hoje oferecidos pelo Ministério do Trabalho de Balneário Camboriú?
Bem, Duda, a nossa principal atividade institucional é a auditoria fiscal, ou seja, é a fiscalização do cumprimento daquilo tudo que está previsto em lei, na Constituição Federal, na CLT, a consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas, nas leis esparsas, os acordos e convenções coletivas de trabalho que são celebrados entre sindicatos profissionais e sindicatos patronais, ou acordos coletivos que são celebrados em sindicatos profissionais, né, os laborais, com determinadas empresas. Então, essa é a nossa menina dos olhos, mas nós temos, além disso, a mediação pública, que é a mediação das negociações coletivas de trabalho, quando duas partes não se entendem ou não fecham acordos, não estabelecem a comunhão de ideais. Nós mediamos, geralmente tenho mediado, inclusive tenho ido em alguns municípios de Santa Catarina para fazer esse tipo de mediação. E são mediações complicadas, que muitas vezes levam uma semana, levam dias, né, 5 dias, 4 dias, enfim. Nós também oferecemos o importante serviço do seguro-desemprego, que é a habilitação do seguro-desemprego. Agora também tem para a empregada doméstica, quando o empregador ou a patroa e a empregada estabelecem um acordo, é facultativo, não é obrigatório, né? Mas a partir do momento que recolhe o primeiro mês do FGTS para a empregada doméstica, daí é obrigatório. Temos também o seguro-desemprego de pescador artesanal, esse pessoal que trabalha em colônias de pescadores, que é uma categoria muito importante no litoral de Santa Catarina. Nós temos as emissões das carteiras de trabalho, que é um modelo novo, é tipo passaporte. Ela vem toda escaneada, vem papel moeda, para minimizar a possibilidade de fraudes e para dar uma importância maior ao status quo do trabalhador, da trabalhadora, e para evitar rasuras, etc. e tal. Além disso, nós temos as homologações das rescisões de contrato de trabalho de trabalhadores ou trabalhadoras que não têm sindicatos profissionais com base estabelecidos fisicamente aqui no município. E, além disso, nós temos a recepção e protocolo de documentos. Nós temos os plantões fiscais, que são 2 vezes por semana, pré-agendados, e que os nossos auditores federais, que são carreira típica de Estado, né, são conceituados, pessoas formadas na área do direito, especialistas, que orientam, que explicam, que conscientizam o atendimento aos trabalhadores e, inclusive, também aos empresários. Bom, vamos partir aqui para eu tenho certeza que tem alguns telespectadores que estão usando assim, vou perguntar. Atenção, empresários de Balneário Camboriú, eu vou fazer aquela pergunta básica. Por que corre, Paulo, no meio dos comerciantes, uma frase típica, que é aquela: o funcionário sempre tem razão no Ministério do Trabalho, mesmo que não o tenha. A gente fala assim de uma forma grosseira, mas lamentavelmente hoje existem empresas que não contratam funcionários, que espremem os seus funcionários por não poder e não querer e ter medo de contratar novos funcionários em função do rigor do Ministério do Trabalho com relação ao empregador. Você vai me dizer, não, mas isso a lei é assim, nós temos que cumprir a lei. Mas você há de convir conosco que quando 2 falam a mesma coisa, é uma coisa diferente. Quando 3 falam, agora quando quase todo mundo pensa igual, alguma coisa está errada na lei. Como é que você vê isso e como é que você enxerga esse boato que não deixa de ter um fundamento, dizendo que o funcionário sempre tem razão? Duda Lopes, eu compreendo, é uma boa pergunta, é uma pergunta fácil de ser respondida também, ao mesmo tempo que ela é difícil de ser respondida. Mas eu entendo que tudo é uma questão de organização. Quem emprega deve se manter bem assessorado
através de um contador, ou seja lá, através de um advogado, através de um administrador, alguém que entenda do métier de relações do trabalho. Por quê? Porque as relações capital e trabalho, elas preveem o quê? Elas preveem a mais-valia, que é o lucro. Nós temos o capital, que é representado pelo empresariado e que necessita da mão de obra, que é representado pela própria mão de obra, pelos trabalhadores. A mais-valia é o lucro. E se para os dois está bom, melhor para todos. O que ocorre é que, em tese, aliás, em parte, você tem razão, o empresariado tem razão, e nós também entendemos que existe uma certa indústria das reclamatórias trabalhistas, das ações trabalhistas. Eu queria achar essa palavra, indústria das reclamatórias trabalhistas. Isso existe e existe muito mais na região nordeste do Brasil, na região norte do país. Ela acontece muito mais onde ocorre uma certa precarização do trabalho, inclusive, e onde que existe muito trabalho rural. Onde que as distâncias e territórios são mais amplas do que aqui. Nós aqui do sul, do sudeste para baixo, nós temos uma situação mais tranquila, uma situação mais privilegiada em termos de qualificação profissional, em termos de condições tecnológicas, em condições de trabalho, qualidade de vida no ambiente de trabalho. Mas em que pese tudo isso, eu ainda discordo, eu ouso singelamente, educadamente, respeitosamente discordar de que a Justiça, o Poder Judiciário e o Ministério do Trabalho, eles pendem para o trabalhador. O que ocorre é que na relação capital e trabalho, a parte mais frágil quem é? É o trabalhador. Evidentemente que a condição mais forte quem tem é quem dá a mão de obra, é quem fornece mão de obra, quem emprega, que é o empregador. Só que, como eu falei anteriormente, o trabalhador, o empregador, o empresário, deve se unir. Se ele não tem condições, se ele é um pequeno empresário, não tem condições de ter um contador, um advogado para lhe assessorar, um amigo, alguém, ele deve fazer parte das associações de classe. Aqui nós temos para as pequenas empresas, a AMP, a Associação das Pequenas Empresas estabelecida, nós temos a Simbalc, nós temos a CDL, nós temos o Sincomércio, nós temos o Sinduscom, que é o sindicato, enfim, nós temos várias entidades de classe, associações de classe, entidades sindicais, e que as empresas se agregam, se agrupam, e ali tem condições, se juntando, de se defender melhor. Agora, é claro que você deve se municiar. Eu tenho orientado lá no Ministério do Trabalho, os nossos colegas auditores, Duda Lopes, que aquela história do fio de bigode, hoje em dia, ela não tem muita mais validade, não. No nosso tempo tinha, até tinha. Hoje em dia, mesmo muitas vezes, o que está assinado no papel é colocado em dúvida. Coloque tudo por escrito, tente ser minucioso, tente ser perfeccionista, se reúne um elenco de provas e documentos para que no momento X você não seja pego, entre aspas, pego de surpresa. Muito bem, gente, vamos para um rápido intervalo para amigos e apoiadores culturais, voltamos já. Muito bem, eu vou pedir pro meu amigo Beto, para a Juliana Pavan, preciso de mais meia hora de programa, gente. Olha só, uma entrevista boa dessa. Aliás, quero mandar um forte abraço, que nós falamos agora, estamos falando do ex-governador Leonel Pavan, quero mandar um abraço para a família Pavan, para a netinha do Pavan, para a esposa, para a Juliana, para todo mundo. Um grande abraço a vocês. E lembrar que o senhor Leonel Pavan está me devendo aquela peixada que nós prometemos no ar, o senhor lembra? Na hora dessa a gente faz a peixada. O que estão rindo aqui, né? Não é verdade, ele prometeu, tem gravado aí. Gente, estamos chegando ao final do programa. Eu estive conversando agora, com muito prazer, com o Dr. Paulo Roberto Chapo, ele que é chefe regional do trabalho. Como, rapidamente, alguma novidade para o ano de 2011, alguma modificação? É possível sim, Duda Lopes. Nós estamos prevendo a mudança de endereço. Nós estamos organizando e dialogando com o pessoal de Brasília, do gabinete do ministro Lupe, a
a instalação do Ministério do Trabalho no Praia Shopping, aqui na Avenida Brasil. Nós temos ali um espaço bem maior e que vai nos dar mais segurança e mais condições de atender a população de trabalhadores e trabalhadoras de Balneário Camboriú, de Itapema e de Camboriú. E dizer para os nossos ouvintes, aos seus ouvintes, os telespectadores, que você está de parabéns. Gostei aqui do estúdio, da equipe de trabalho que você mantém aqui, da tua condição de profissional, e dizer que aquela frase que eu sempre utilizo, quando eu falo, o Ministério do Trabalho, sempre estamos, a nossa equipe toda, em busca sempre da justiça e da paz social. E esse é o nosso objetivo maior. Muito bem, e que assim seja, que a paz social prevaleça sempre, porque essa é a mais importante. O que seria de um trabalhador se não fosse um empresário compenetrado e dedicado à sua empresa, e vice-versa? É isso? Exatamente. E até porque todos nós temos direitos e obrigações, os deveres. Exatamente. O empregador e o empresário com as suas obrigações, mas tem seus direitos, e os trabalhadores com seus direitos, mas também com suas obrigações e seus deveres. Ok, e lembrando, nós estamos em Balneário Camboriú, nós estamos em Salvador não, viu? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela sua companhia, que fiquem todos com a supremacia divina. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Obrigado, Dr. Paulo. Até amanhã. Tchau.